É com gosto que aqui estou, uma vez mais, nesta casa sempre carinhosa, sempre com boas energias e bom humor, fundamentalmente, isso é a parte que também importa muito, para tratarmos mais um tema espírita. Ele aqui está, é um tema dos nossos tempos. Vamos fazer uma abordagem, talvez não a mais comum, mas ligada com a espiritualidade, ligada o que é que o espiritismo em que é que nos pode ajudar para enfrentarmos este problema, seja em nós próprios, espero que não seja o caso de ninguém aqui presente, mas familiares ou amigos mais próximos. Ora bem, eu vou começar por levar-vos a um simulador, ok? Tentar que vocês tenham uma ideia, para quem nunca tomou drogas, para quem tenha uma ideia de um efeito visual, que não vai fazer mal nenhum, atenção, não vai fazer mal nenhum, estejam à vontade, mas para perceberem a que é que ficam sujeitos os nossos irmãos que se deixam enredar nisto. Uma fatia deles. Vamos olhar para este simulador que aqui está. Vamos seguir as instruções dele. Portanto, vamos nos fixar no centro do ecrã e depois... Estamos sem som. Mas para este efeito não precisamos para já. Fixem-se no centro do ecrã. Agora olhem para o lado. Que tal? Estão a ver? Este é um tipo de... Conseguiram? Sentiram? Não? Tem que olhar bem para o centro. Vamos ver se eu consigo repetir. Até pensei que... Não sente... Olhe para ele. E não tem nenhuma perturbação visual? Não. Ok, pronto. Ainda bem, não é... não vá tomar nenhum alucinogénio. Faz umas ondas. Os seus contornos e a sua cara... Faz assim umas ondas, parece que está... Exatamente. Bom, repetimos no fim, talvez estando sentado aqui mais centro, talvez consegui. Eu estava aqui do lado e consegui. Bem, mas isto é só para terem uma ideia de um dos efeitos possíveis do LSD. Esta droga é o LSD, provoca isto. Mas há outros efeitos muito mais perigosos. Muito bem. Posto isto, como é que vamos abordar este assunto? Vamos abordar seguindo um caminho em que vamos começar por olhar para a definição de saúde, que é aprovada pela Organização Mundial de Saúde, em que vamos verificar que realmente já endereça a questão espiritual e não só a questão física e mental. Depois, a partir daí, vamos pesquisar as causas. Aquilo que eu vos dizia há pouco. A droga é uma causa, é um meio, é um efeito. Vamos pesquisar isso. Depois de identificarmos claramente a causa deste problema, vamos dissecá-la, vamos olhar para ela, para as várias vertentes que ela tem. E depois, a partir daí, vamos ver como é que nós podemos, olhando para essas vertentes, e já vos vou dizer que essas vertentes têm a ver com a nossa inteligência, a causa fundamental é a nossa inteligência, e olhando para as vertentes que se conhecem da inteligência, são 3 neste momento, vamos olhar para elas e ver como é que nós as podemos usar no benefício da prevenção e ou da cura da droga. A definição do conceito de saúde tem vindo a evoluir e já desde 1983 que integra a dimensão espiritual. Não integrava até então, portanto, e diz que a saúde afinal é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. Portanto, já hoje a comunidade que se dedica à saúde humana reconhece que há uma dimensão espiritual também na saúde. Muito bem, tendo em conta isto, poderemos então olhar para a droga
e qual é a sua verdadeira causa, que efeitos é que ela tem. Portanto, nós já sabemos que tudo no nosso universo, e é-nos dito inclusivamente também no livro dos Espíritos, logo na primeira parte, que fala das causas primeiras, portanto, tudo no nosso universo está sujeito à lei da causa e efeito, isto é, nada se produz por acaso, o acaso não existe, porque se existisse era Deus, não há a casualidade, mas há apenas a causalidade. Posto isto, então tudo tem que ter uma causa e uma finalidade. Bom, se estamos a falar numa finalidade, o que é que está detrás de uma finalidade? Está um pensamento, está uma vontade, está uma motivação, está um ato inteligente. De acordo? Para haver uma finalidade, eu preciso querer qualquer coisa, objetivar qualquer coisa. Então tem que haver uma inteligência. Então quer dizer que quem a define é exatamente o espírito, que lá dentro há de ter uma inteligência. Para isso eu recordava-vos talvez aquele livrinho que ali está, o que é o Espiritismo. Pergunta 14 da segunda parte, diz-vos que a alma é um ser simples. O espírito é um ser duplo, que é o somatório da alma mais o perispírito. E o ser humano é um ser triplo, que é a alma, o perispírito e o corpo. Ou, se quiserem, espírito e corpo. Ok? Portanto, e dentro da alma temos que ter, no mínimo, um repositório de memórias e um processador para elas, que é a dita inteligência. Vamos seguindo. Portanto, sendo assim, mesmo um ato isolado guarda sempre relações com factos no passado. Se há uma lei de causa e efeito, o que ocorre hoje tem que vir de trás, tem que ter uma causa temporal atrás. E ao mesmo tempo com factos que ocorrerão no futuro. O que semeamos hoje, os seus efeitos vão ser colhidos adiante. Então, a casualidade não existe. Tudo é sempre ligado entre este ciclo de causalidade. É produzida uma causa, um ato qualquer, que vai ter sempre um efeito. Portanto, e como nós já vimos que se há uma finalidade de um ato, há um ato inteligente de trás, e inteligente pressupõe que uma inteligência intervenha, então, se a inteligência está no espírito, temos uma causa espiritual. Ok? Estamos a filosofar, estamos a raciocinar. Ok? Muito bem. Então, assim sendo, apenas temos isto. Isto não existe mesmo. Podemos andar enganados, podemos tentar responsabilizar-nos, achar que o acaso é que pinta tudo e tal. Não, meus amigos, não. É mesmo isto, apenas. Podemos é não saber, não conseguir localizar a causa. Muito bem. Então, olhemos agora para estes efeitos que aqui estão. Eu agora gostava de dar música, porque sem música... Deixa-me ver se eu consigo arranjar aqui uma coluna. Mas olhem, visualmente... Bem, parece que não consigo mesmo dar-vos música. Bem, de qualquer das maneiras, o que eu vos queria apenas trazer era mais a parte visual. Viram um dos efeitos possíveis da droga? Estamos a falar de uma parte específica das drogas que rapidamente produz estes efeitos. Portanto, estes efeitos que nós estamos aqui a ver são no corpo, certo? Naquele ente que vimos entre alma, perispírito
e corpo são efetivamente no corpo. Portanto, agora vejamos estes efeitos aqui. Portanto, estes são efeitos de natureza diferente, não é? Já não é a pele que se está a deteriorar, mas são efeitos comportamentais, que também são efeitos provocados pelas drogas. Este, por exemplo, está a falar para um maço de tabaco. O jogador está a falar para o telefone. Repare. O uso da droga provoca efeitos, não é? Então, espera aí, então não é ela um efeito, mas vamos agora ver então se é causa ou se é meio. Ora bem, posto isto, nós sabemos que um comportamento é ditado pelo espírito, não é? Se eu não tomar a droga, não tenho nenhum daqueles efeitos, certo? Se eu não tomar a decisão, um ato inteligente meu, volitivo, de tomar a droga, mesmo que seja influenciado pelos outros, mas sou eu quem decide, eu não vou ter estes efeitos. Então a droga não é causa de coisa nenhuma. A droga é apenas um meio. Então quem é que é a causa? Quem produziu o ato inteligente de puxar daqueles meios para obter aqueles efeitos. Estão a ver? Isto é importante que se tenha, porque muitas vezes falam, a droga, a culpa da droga. Culpa da droga? Devagar. Ela, estando ali quieta, não faz mal a ninguém. É preciso ir lá. Ok? Ela é apenas um meio. Muito bem. Então quer dizer que a causa é o espírito. E dentro do espírito será a inteligência. Vamos então olhar para aqui. Portanto, recorrendo aqui na pergunta 135, e esta que eu já vos fui falando, ali do livro dos espíritos, o que é que a gente tem? Dentro do espírito temos então o tal ser simples que é a alma e uma espécie de uma luva que envolve essa alma, consoante, e essa luva é semimaterial, é um perispírito, que vai variando da sua natureza semimaterial consoante o planeta em que nós nos preparamos para a encarnação. E há planetas onde ela nem sequer é necessária, nos planetas divinos, nomeadamente, onde a matéria já não tem influência nenhuma. Mas pronto, no nosso planeta é necessário para se produzir a encarnação. Muito bem, então temos o perispírito que envolve a alma. Naquela pergunta 135, a sugestão que é feita por Kardec é que comparemos, para percebermos a questão do espírito, da alma e do corpo, comparemos o nosso corpo, o ser humano, a um fruto. Eu escolhi aqui um fruto que é a maçã. A maçã, se vocês a seccionarem, não é? Ela está, por exemplo, verde por trás. A cor da pele da maçã seria a nossa pele. Se vocês seccionarem a maçã, vem depois uma parte branca e lá dentro umas sementinhas. Essa parte branca será o nosso corpo, a pele, os nervos, etc. A sementinha será o espírito. Agora, se seccionarem também essa sementinha, o que é que vocês vão encontrar? Vão encontrar de novo uma capa, que é o episperma, que será o perispírito, e uma parte branca e um embrião. Ora bem, esta parte branca junto com o embrião é a alma. E o que é que nós temos que ter na alma? Pondo a cabeça a pensar. Nós na alma temos que ter
as nossas memórias, o nosso disco rígido. Por exemplo, este computador agora está dedicado apenas a esta palestra, mas é capaz de ter aqui muitas mais palestras. Também nós agora estamos dedicados ao que está a passar-se aqui. Mas o que se passou durante o dia, o que nós nos recordamos, etc., também lá está. É como se fosse, temos um disco rígido, é a nossa memória inconsciente, e temos uma memória consciente, que é o computador também, é aquela memória RAM que ele endereça naquele momento. Ok, e no computador o que é? É um processador. O que é o processador? É a inteligência. Ok? Esta parte da memória consciente e inconsciente, há alguma literatura espírita que refere uma analogia interessante, que diz assim: comparai o conjunto de memórias que tendes a um campo de futebol, para se imaginar a relação entre o que nos é consciente, está consciente em cada momento, e aquilo que está esquecido, vem de outras vidas e que nós não estamos a recordar mesmo no momento. É como se a memória consciente é um alfinete colocado onde está a bola, no centro do campo de futebol. Nós temos todos essa percepção das nossas vidas anteriores, que nós não recordamos agora, que está esquecido. Portanto, é isto o que sempre nos acompanha. O que nos acompanha para sempre é a alma. Pode ter um perispírito ou não, consoante ainda estejamos em missões reencarnatórias, mas sempre será a alma que tem, obrigatoriamente, tem o repositório das nossas memórias e tem o que processa essas memórias, esse conhecimento, que é a inteligência. Muito bem. Então nós estamos a ver que quem é que manda na droga? É a inteligência. É o processador do computador. Ok? Pronto. Posto isto, então estamos em condições de ver isto mais em detalhe. Portanto, cá temos a memória inconsciente e a memória consciente, e o embrião seria, então, o embrião que lá está dentro da sementinha seria a nossa inteligência. Sabemos hoje já que ela tem 3 naturezas. No início do século passado descobriu-se a intelectual, que dá origem aos coeficientes de inteligência, aos QIs. Ok? Em 1905. Mais tarde descobriu-se a emocional, tem uma responsabilidade enorme na questão da droga, como já vamos ver. Droga e quaisquer outras situações de dependência. E por último, já ao terminar o século passado e passarmos para este, descobriu-se a outra dimensão, a dimensão espiritual. Poderá haver outras. A ciência vai andando. Neste momento, a abordagem mais comum que temos para as várias naturezas da inteligência é esta que aqui está. Muito bem, então agora vamos olhar, já que a inteligência é responsável por tomar a decisão de usar o meio droga, então vamos olhar para estas vertentes a ver se encontramos aqui alguma ajuda. Como é que nós podemos interferir em cada uma destas vertentes, percebendo como ela funciona, para ela nos evitar, se possível, o uso da droga, ou se já estamos drogados, ao menos que possamos recuperar. Ora bem, recapitulemos o que há de mais importante na memória intelectual. Esta é a memória, na inteligência racional ou intelectual, a tal que é conhecida por QIs. Ela é conhecida já desde 1905, são estes dois senhores, estes investigadores, o Alfred Binet e o Theodore Simon, são os grandes investigadores deste tipo de inteligência, porque eles se aperceberam que, ao dar o mesmo problema lógico, a uma série de pessoas, eles verificaram que havia umas pessoas que mais rapidamente conseguiam resolver o problema que outras. E com os seus estudos conseguiram inclusivamente definir níveis, isto é, foram contando, por exemplo, por tempo, quanto é que levava uma pessoa a resolver o problema e outro, e criaram 156 níveis, os tais índices, ou QIs, que ainda hoje nós somos sujeitos a isto. Eu fui, e vocês provavelmente, grande parte também foram, eu fui na minha carreira militar fazer os exames psicotécnicos, aqueles exames de papel e lápis, não é? Para a gente ver como é que está a nossa lógica e raciocínio, e depois somos qualificados num determinado grau. Muito bem, esse tipo de memória é com essa memória que nós elaboramos conceitos, produzimos inteligência, tem a ver com a lógica, solução de problemas objetivos. É, por exemplo, com essa memória que nós resolvemos este problema. Imaginai que temos aqui uma Regina, como é que é isto, Vitor? Regina, esta planta, Regina Régia, não é? Regina Régia ou só Régia? Isto é um nenúfar. Mas é Regina Régia, não é? Julgo eu. Julgo que é isso. Bom,
este problema é simples de supor. Imaginemos que é este nenúfar, esta planta que fica com a sua folha à superfície de um lago, 10 dias depois dela lá estar, verifica-se que ela cobre metade do lago. E sabemos que ela dobra a sua superfície a cada 24 horas. Isto é, por exemplo, no dia em que ela estava só com 1 metro de diâmetro, no dia seguinte estava com 2. Ao terceiro dia estava com 4. Então a pergunta é... Vitória Reis, é isso. Vitória Reis. Então, quantos dias tardará, sabendo isto, quantos dias tardará a ocupar o lago todo? Alguém alvitra? Um palpite? 11, muito bem. Ok, porque ela, se aos 10 ela ocupava metade, e vai dobrar no dia seguinte. Há gente que se confunde e diz que é o 20, que é o 15, ok? Portanto, é esta a natureza da nossa memória racional ou intelectual, ok? Vejam, é um tipo de memória ligada à lógica, à ciência, ao conhecimento, à racionalidade. Ora bem, como é que nós podemos utilizar isto na dependência da droga? Vamos olhar aqui para um filmezinho. É pena não termos som, mas temos pelo menos coisas. Some things in life just feel good. Usually these things are related to our continued survival, like eating and sex. However, sometimes things that aren't good for us, like some drugs and spending way too much time online, can also give us those same feelings. And this may lead to an addiction. Inside our brains, we have a reward pathway that is located in our limbic system, the area responsible for emotions and the formation of memories. And as the name suggests, the reward pathway rewards us for doing certain actions like eating. A neurotransmitter called dopamine is released, making us pay attention to what we're currently doing and hopefully repeat that action in the future. So this is good. Our brains are telling us, hey, I'm having an awesome time eating this strawberry. I should totally keep this up. But you can see where this could go wrong if instead our brain said the same thing about drugs or harmful behaviors. Normally, when dopamine is released in our brains, it is later reabsorbed by the neuron it came from. But some drugs like cocaine prevent that from happening. This results in an excessive amount of dopamine in the synapse between two neurons, giving the user their high. Our brains, which want to maintain homeostasis or balance, will eventually adjust to some drugs by decreasing the amount of a neuron's dopamine receptors. Basically, this means that the same amount of a drug will not give the user the same high because not as many receptors are being stimulated. This is known as tolerance. And because these drugs alter the brain's neurons, withdrawal can occur if the user suddenly stops or drastically decreases their usage. The symptoms may vary depending on the drug and can include depression, headaches, vomiting, and difficulty breathing. It's important to note that addiction is not just limited to Isto drugs. também é uma dependência. Behaviors such Estou a as falar de droga, mas qualquer adição. the brain's reward system in similar ways. But there is always a silver lining somewhere. Drug and Ora bem, behavioral addictions. portanto, estão a ver, deixa-me cá ver aqui uma coisa. Julgo que nem assim lá vamos, mas não há problema. Portanto, estamos a ver que o corpo humano tem formas, o nosso cérebro tem formas de reagir ao excesso de dopamina, que é responsável pelo prazer, pela sensação de prazer. Por isso é que depois vai criando a dependência, porque ao ter excesso ao serem segregado demasiada dopamina, os receptores vão começando a ser eliminados para o corpo se proteger. E então, o mesmo efeito que causava 1 miligrama de droga, passado um tempo já tem que ser 10 miligramas. E isso cria a dependência. Portanto, é este o circuito, chamado o circuito de prazer, que está na base do nosso cérebro. Portanto, isto é eminentemente conhecimento racional, é da ciência médica. Já hoje se sabe que é assim que funciona a adição. E funciona para a droga, para os computadores, para o telemóvel, ok? São adições, a gente não tem, fixa-se numa determinada coisa. Muito bem. Com este conhecimento que nós temos de ordem intelectual, nós estamos em condições de... e agora temos que passar esta coisa aqui para este lado. Ui. Agora sim. Muito bem. Com o que sabemos da racionalidade, utilizando a natureza racional da inteligência sobre o problema da droga, nós sabemos hoje que a droga provoca dependência psíquica, toda a gente sabe isto, provoca dependência física, todos nós sabemos isto racionalmente, está estudado cientificamente, que provoca dependência química
e que o fator biológico no desenvolvimento desta dependência é o sistema de recompensa do sistema nervoso central, está aqui em baixo, que nós vimos há bocado, é o tal que é responsável por cancelar receptores para o excesso de dopamina e então obriga a que, para se ter a mesma sensação, se injete mais químicos, ou mais horas de telemóvel, ou mais horas de internet, ou o que seja em termos de adição. Muito bem, entretanto, o tempo foi passando e já a meio do século passado, os cientistas começaram a olhar para a caixa cerebral e chegar à conclusão que nós tínhamos ali muita mais massa cerebral que devia servir para outra coisa qualquer, que não fosse só para acertar nos 11 dias do nenúfar, nem saber que a droga tem estes efeitos. Portanto, e começaram a prestar atenção para o que se passava exatamente no circuito de recompensa do cérebro. E há um cientista português, que vocês se recordarão, o Egas Muniz, que ele inclusivamente é pioneiro numa operação chamada leucotomia pré-frontal ou lobotomia pré-frontal. Ele tinha doentes esquizofrénicos violentos. E o que é que ele fez? Essa operação consistia em cortar na base do cérebro a ligação entre os dois hemisférios. E o que acontecia é que ele realmente cortava a ligação dessa violência, desses comportamentos violentos. Mas, por outro lado, tinha um comportamento adverso, é que ficavam apáticos, completamente apáticos. A ciência é assim, muitas vezes começa por descobrir algo e descobre os seus efeitos negativos e é mal usada, mas que depois é o início para que se aprenda. Pronto, isto ele recebeu inclusive um prémio Nobel por isto. Hoje em dia ainda há problemas em tribunal com a família dele por causa de operações que ele fez nessa altura. Este senhor, o Dr. Michael Persinger, um indivíduo canadiano, quando começaram a existir, vocês lembram-se todos da STAC, hoje há ressonâncias magnéticas, mas o pai das ressonâncias magnéticas era a STAC, as tomografias axiais computarizadas. O aparelho parece a mesma coisa, não é? Tem um buraquinho lá no meio e metem a pessoa lá dentro, mas era menos sofisticado. E então, o que é que ele resolveu fazer? Arranjou um capacete especial, com os elétrons, exatamente este capacete, e pediu às pessoas que se metiam lá no tubo que experimentassem sensações diferentes, tipo alegria, tristeza, etc. E ele começou a verificar que aqui nos ecrãs verificava luminiscências, ainda era preto e branco na altura. Luminiscência era o sangue a passar consoante a pessoa estava alegre ou triste, e tinham padrões bem definidos. Então ele começou, bem, há aqui zonas do cérebro que estão ligadas às emoções. E este estudo é publicado, também aparece numa revista, a Forbes, que ainda hoje é publicada, normalmente faz escalas dos mais ricos, dos mais inteligentes, e por volta da década de 90, num determinado mês de 90, aparece um artigo em que se verifica que aqueles indivíduos que têm maior sucesso na vida não são exatamente os que têm um QI maior, mas aqueles que associam a um QI aceitável uma boa capacidade de relacionamento interpessoal. Este assunto interessou este senhor, um neurocientista chamado Daniel Goleman, que escreve este livro maravilhoso, que vocês podem encontrá-lo na internet, com muitos exemplos, que é a inteligência emocional. O que era esta inteligência emocional? Portanto, ser inteligente é ter a capacidade de gerir as próprias emoções, é ter autocontrole do seu estado de espírito e do seu bom humor, é ter capacidade de relacionamento interpessoal. São as pessoas que têm mais sucesso, aquelas que usam algum QI, mas com uma capacidade de interrelacionamento superior. É trabalhar em grupo, ter a completa noção que o nosso sucesso individual será tanto melhor quanto melhor for o nosso desempenho em equipe. E isto é a melhor definição que eu posso encontrar desde a grande antiguidade desta inteligência. Todos nos zangamos uns com os outros, ainda não conseguimos passar sem isso. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e de maneira certa, todos sabemos que não é fácil. Ora, usei a inteligência emocional para isto. É que esta inteligência emocional desequilibra a racionalidade. Ok? Esta inteligência emocional tem, por exemplo, dou-vos um exemplo em que ela desequilibra.
Racionalmente sabemos que não devemos conduzir sob o excesso de álcool. Com excesso de álcool, certo? E sabemos, cientificamente, racionalmente, e a lei já o refere, em Portugal é 0,5 mg por litro. Estamos aqui todos numa boa e eu sei que vou conduzir, mas entretanto vocês estão comigo, estamos aqui a beber uns copos e tal, e nem sabem se eu vou conduzir ou não, e há um que me diz, pá, bebe mais um copo, pá, isso não faz mal e tal. E eu, utilizando a minha inteligência emocional, mas de uma forma descontrolada, porque tende à permissividade social, tende a agradar aos outros, eu vou beber mais um caneco, sabendo que cientificamente, racionalmente, não devo fazer. Aqui está um desequilíbrio. Também a droga é a mesma coisa, então vocês estão a ver. A gente sabe que a droga provoca aquilo tudo, mas mesmo assim, chama mais um charro e tal, ou bebe mais um caneco e tal, e pumba. Ok? Esta inteligência emocional faz muitas coisas, desde grandes feitos a grandes desastres. Temos que realmente ter atenção para ela. Como é que nós a podemos usar? Vamos de novo olhar para um filme em sequência daquele anterior. There's a catch. Almost everything we think we know about addiction is wrong. If you, for example, break your hip, you'll be taken to a hospital and you'll be given loads of diamorphine for weeks or even months. Diamorphine is heroin. It's in fact much stronger heroin than any addict can get on the street because it's not contaminated by all the stuff drug dealers dilute it with. There are people near you being given loads of deluxe heroin in hospitals right now. So at least some of them should become addicts. But this has been closely studied. It doesn't happen. Our current theory of addiction comes in part from a series of experiments that were carried out earlier in the 20th century. The experiment is simple. You take a rat and put it in a cage with 2 water bottles. One is just water, the other is water laced with heroin or cocaine. Almost every time you run this experiment, the rat will become obsessed with the drugged water and keep coming back for more and more until it kills itself. But in the 1970s, Bruce Alexander, a professor of psychology, noticed something odd about this experiment. The rat is put in the cage all alone. It has nothing to do but take the drugs. What would happen, he wondered, if we tried this differently? So he built Rat Park, which is basically heaven for rats. It's a lush cage where the rats would have coloured balls, tunnels to scamper down, plenty of friends to play with, and they could have loads of sex. Everything a rat about town could want. And they would have the drugged water and the normal water bottles. But here's the fascinating thing. In Rat Park, rats hardly ever use the drugged water. None of them ever use it compulsively. None of them ever overdose. But maybe this is a quirk of rats, right? Well, helpfully, there was a human experiment along the same lines, the Vietnam War. 20% of American troops in Vietnam were using a lot of heroin. People back home were really panicked because they thought there would be hundreds of thousands of junkies on the streets of the United States when the war was over. But a study followed the soldiers home and found something striking. They didn't go to rehab. They didn't even go into withdrawal. 95% of them just stopped after they got home. If you believe the old theory of addiction, that makes no sense. But if you believe Professor Alexander's theory, it makes perfect sense. Because if you're put into a horrific jungle in a foreign country where you don't want to be, and you could be forced to kill or die at any moment, doing heroin is a great way to spend your time. But if you go back to your nice home with your friends and your family, it's the equivalent of being taken out of that first cage and put into a human rat park. It's not the chemicals, it's your cage. We need to think about addiction differently. Human beings have an innate need to bond and connect. When we are happy and healthy, we will bond with the people around us. But when we can't, because we're traumatized, isolated or beaten down by life, we will bond with something that gives us some sense of relief. It might be endlessly checking a smartphone, it might be pornography, video games, Reddit, gambling, or it might be cocaine. But we will bond with something because that is our human nature. Que tal? Já tinham pensado nisto? Não é a substância. Lá está de novo. Aponta para um ato inteligente. E é a nossa jaula. Quando nós nos isolamos, nós, por natureza humana, fomos criados assim. Nós precisamos de ligar-nos a algo. E quando não nos ligamos uns com os outros, isolamos-nos e é o telemóvel, é a bebida ou é a droga. Tanto dá. Pode ser a droga, o telemóvel, a internet, a bebida. Estamos isolados. Porque a droga em si... Eu já fui operado. Vocês já, muitos devem ter sido operados.
e levaram com heroína lá para dentro e não ficaram drogados, não ficaram com a adição. Não é isso. Estão a ver? Há que pensar de forma diferente. E esta experiência do professor Alexander com os ratos vem-nos mostrar isto, ok? É a nossa jaula. Há que evitar que as pessoas à nossa volta, nós próprios, as pessoas à nossa volta, não se encerrem, porque elas vão precisar de se ligar a algo. E se não encontram família, amigos, vão se ligar. Pode ser na droga, pode. Oxalá, olha, começa a ser telemóveis ou internet ou qualquer coisa assim do género. Mas é a mesma coisa, o princípio é o mesmo, ok? E não tem que ver com a substância. É mesmo só um meio. Opa, isto... Pronto, vamos terminar aqui. Muito bem. Continuando... Portanto, conhecedores disto, nós sabemos que, em termos de inteligência emocional, a gente já sabe que ela se liga ao prazer natural, que nós procuramos, ao procurar esse prazer, nós procuramos uma redução em ansiedade da atenção, euforia, mudanças agradáveis de humor, etc. Isto é muito importante. A dependência resulta da necessidade inata de ligar-se a algo e não propriamente a qualquer substância química em particular. A permissividade social toma mais um copo, fuma mais um charro. Ok? Esta inteligência emocional faz atos heroicos e é responsável por desequilibrar-nos, porque sentimos falta emocionalmente de qualquer coisa, então vamos nos ligar ao que nos falta. Amigo, com estas coisas todas, vocês permitem que eu continue até ao fim, não permitem? Com estas coisas todas, até o computador já se passou. Não, ainda antes. Ora bem, mas já só nos falta olhar agora para a última. A última a ser descoberta foi esta, a vertente espiritual da inteligência. Já cerca do ano 2000, aquelas experiências que tinham sido feitas com o Dr. Persinger, que ele começou no tubo de ataque, depois agora com as ressonâncias magnéticas, que é uma evolução que nos permite ver melhor, medir os fluxos de sangue que passam em determinado sítio, dar estas imagens assim mais coloridas. Este senhor, Dr. Vilanur Ramachandran, este neurocientista, ele é de origem indiana, mas trabalha também na América do Norte, olhou para esse trabalho todo do Persinger e resolveu repetir a experiência, agora solicitando às pessoas que ele ia meter lá no tubo da ressonância magnética que pensassem no todo, pensassem em Deus, pensassem no universo, porque nós fomos, e o nosso sistema de educação ainda assim acontece, nós estamos habituados a ser especializados em determinada coisa. Os médicos só percebem de medicina, os engenheiros só percebem de construção, enfim, por aí adiante. E nós já vimos que nós temos que poder unir isto tudo. Para resolver um problema, resolve-o mais facilmente aquele que consegue juntar aquilo tudo, juntando uma boa capacidade de inter-relação entre os especialistas, mas ele próprio tem que poder atender ao todo e não ficar só com as partes. E ele achava que realmente isto tinha que haver um lugar também na inteligência, porque as pessoas evidenciavam este comportamento, eles tinham mais sucesso também em evidenciar este comportamento, então onde é que isto estava lá metido na inteligência? E então ele resolve repetir a mesma experiência, agora pedindo às pessoas que iam lá para o tubo a pensarem em Deus, a que eles tivessem uma religião, ou a pensarem no todo, no universo, etc. E ele verificou isto, que coisa maravilhosa. Exatamente naquele pontinho onde está a glândula pineal, que na série André Luiz está muito bem documentada, pelo menos em 2 livros, Mensageiros de Luz e Domínios da Mediunidade, que é onde nós temos acesso às percepções, ao todo, ao universo. É a glândula da mediunidade também. E ele verifica naquele pontinho, sempre que os seus pacientes pensavam em Deus, ou pensavam na integração das coisas, no universo, no todo, acendia-se, havia uma fosforescência de 40 Hz. E ele ousou chamar a isto o ponto de Deus. Cá temos, isto já vinha no livro dos médiuns, há um pequeno apontamento sobre isto, mas muito mais especificamente nos domínios da mediunidade, os Mensageiros da Luz, da série André Luiz. E ele tem a coragem de publicar isto nesta revista, Nature, que ainda hoje se publica, onde os especialistas que fazem a investigação publicam os seus trabalhos para a comunidade científica. Esta senhora, Adana Zohar, uma física quântica que nem religiosa, nem espiritualista, ela estudava apenas as questões da física quântica,
acaba até por escrever este livro com o conhecimento que vem verificando, porque ela verifica que na física quântica uma coisa que é um dado já assente é que abaixo do átomo há 18 partículas, uma delas é esta, uma delas é o fóton. E qualquer uma destas partículas estão em todos os lugares possíveis ao mesmo tempo até que sejam detectadas. Portanto, isto é possível se a partícula for simultaneamente partícula e onda. E quando é detectada, colapsa a função de onda e fica só a partícula. Mas se deixar de ser detectada, torna outra vez a ocupar todos os lugares possíveis. Então, significa que tem que haver mais dimensões no nosso universo. E a física quântica já demonstra que existem 11. No nosso universo existem 11, para além das 4 que já conhecíamos, comprimento, largura, altura e tempo, existem mais 7, ok? E existem universos paralelos. Então significa que quando nós estamos a aceder pela glândula pineal, quando nós estamos a aceder à espiritualidade, às outras dimensões, elas existem realmente, não estão visíveis para nós, mas é para onde estão as nossas outras possibilidades que estão colapsadas, ok? Isto verifica-se se nós somos feitos destas partículas todos, então nós temos uma representação noutras dimensões, noutros níveis. Muito bem, posto isto, esta senhora baseou-se também este livro que fala da teoria de supercordas, e ela conclui que, afinal, existe esta natureza. Inteligência espiritual é: primeiro, ter consciência de que a vida é uma grande pergunta em busca de uma grande resposta. Segundo, procurar o sentido para a vida e a razão para a vivência. Quinto, ter consciência da temporalidade da existência. Sexto, descobrir esperança na desolação, conforto na tribulação, coragem nas perdas, sabedoria no caos. A espiritualidade regada com a serenidade traz a paz social, estimula o amor, enriquece o prazer, mas controlada pelo radicalismo e o autoritarismo, produz a discórdia, promove o ódio, gera angústia. Como podemos então utilizar esta inteligência integradora, esta inteligência que nos liga às outras dimensões, que nos liga a Deus, seja o nome que tiver? É uma inteligência que tem esta característica de integrar tudo. Vamos olhar, neste caso da droga, como é que a podemos usar. Continuando o mesmo filme. Brains, we have a reward pathway that is located in our limbic system, the area responsible for emotions and the formation of memories. And as the name suggests, the reward pathway rewards us for doing certain actions like eating. A neurotransmitter called dopamine is released, making us pay attention to what we're currently doing and hopefully repeat that action in the future. Normally, when dopamine is released in our brains, it is later reabsorbed by the neuron it came from, but some drugs like cocaine prevent that from happening. This results in an excessive amount of dopamine in the synapse between two neurons, giving the user their high. Our brains, which want to maintain homeostasis or balance, will eventually adjust to some drugs by decreasing the amount of a neuron's dopamine receptors. Basically, this means that the same amount of a drug will not give the user the same high because not as many receptors are being stimulated. These drugs alter the brain's neurons. Withdrawal can occur if the user suddenly stops or drastically decreases their usage. Think about addiction differently. Human beings have an innate need to bond and connect. When we are happy and healthy, we will bond with the people around us. But when we can't, because we're traumatized, isolated or beaten down by life, we will bond with something that gives us some sense of relief. It might be endlessly checking a smartphone. O que é que nós, afinal, julgávamos que podia ser? Que a droga está localizada, é só o que tem a droga que tem o problema. Aqui
because Atenção, that is our a human inteligência nature. espiritual mostra-nos que afinal há maiores responsabilidades. O todo também influi. Nós tentamos resolver o problema da droga pondo o drogado numa casa de recuperação, etc. O que é que estamos a fazer? Também estamos a pôr cada vez mais enjaulado. Ele droga-se porquê? Porque está enjaulado, está só. E então nós, quando vamos pôr numa dessas casas, podemos estar a aumentar isso. Quando recusamos dar emprego a um indivíduo que sabemos que foi drogado, estamos a reforçar a jaula dele. O que é que vai acontecer? Ele vai procurar alternativas. E as alternativas é a adição ou da droga, ou da internet, por aí adiante. A adição, todos necessitamos de nos ligar. Então, nós temos que... Isto é um problema social. Vamos todos ao fundo, se continuarmos a tratar na cura aqueles que já estão a enfrentar estes problemas, se os continuarmos a tratar afastando-nos, considerando que esse problema é exclusivo do próprio e é um problema das substâncias que não tem nada a ver com as substâncias, porque senão éramos todos drogados que já passamos pelo hospital. Ok? Posto isto, o que é que a inteligência, o que é o quociente espiritual que está ligado a isto nos diz? Nós que estudamos o espiritismo sabemos que este uso dessas substâncias tem a ver com, se calhar, outras existências. Já noutras existências tínhamos este vício, este comportamento e continuamos, temos esta tendência. Há relacionamentos doentios do passado que nos influem agora e mexem com a nossa inteligência emocional. Toma lá mais um chuto, mete mais um caneco. Influências entre encarnados e desencarnados, os nossos amigos desencarnados que eventualmente possam ser adictos, que nos vão influenciando se tivermos os mesmos interesses. Promover a ligação interpessoal em vez da substituta viciante, é isto que nós temos que fazer. É promover a ligação, que é aquilo que falta, é aquilo que origina a droga. Promover a luta contra a droga através da integração pedagógica e não da exclusão punitiva. Integrar estas pessoas, se os queremos salvar. Bom, meus amigos, como é que a espiritualidade pode influenciar nisto? Já vimos em cada momento como pode fazer, mas por certo, e se recorrermos aqui à Vida Feliz de Divaldo Franco, ele diz uma coisa muito engraçada nesta pergunta 119: enquanto recolhes efeitos de ações passadas, estás atuando para consequências futuras. A tua fatalidade é o bem. Ninguém está condenado ao sofrimento. Este é o resultado da escolha errada. Investe no amanhã e serás feliz hoje. Tendo certo que este Espírito Ahmed diz isto. É bem verdade. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Demos a mão aos nossos irmãos que atravessam este problema, porque nós temos corresponsabilidade nisso também. Ajudemos-la à ligação que lhes falta. Bom, meus amigos, era isto que eu tinha, espírita e não só, os links que eu utilizei daqueles filmes que aqui se encontram. Eu estou a gravar esta palestra e vou publicá-la neste canal de Espiritismo JG, onde a poderão ver, e tem aqui o meu e-mail se quiserem trocar alguma opinião comigo, e estaria disponível para alguma pergunta se me quiserem fazer. Peço imensa desculpa do tempo que isto levou, mas devíamos ter de facto começado por fazer um passo ao computador. Foi uma boa sugestão ali do Henrique, mas nós não a seguimos. Obrigado pela vossa atenção. Então, queres fazer? Com todo o gosto. Vamos tomar uma posição cómoda, tranquilizar-nos, recolher ao nosso ponto de Deus, que hoje aqui falamos, e nesse ponto de Deus ligar-nos entre nós todos nesta dimensão, mas também usar o portal que ele é de acesso à espiritualidade, às dimensões que não estão visíveis aos nossos olhos de carne, mas de onde recolhemos orientações, ajuda para o nosso progresso espiritual. E reunidos neste ponto e com esta harmonia entre nós, oremos. E nessa oração façamos o que Cristo nos ensinou, louvemos, agradeçamos e pedimos. Comecemos por louvar o Senhor
por esta realidade maravilhosa onde nós frequentamos a escola da vida e onde vamos aprendendo com os nossos erros, mas com esta ferramenta maravilhosa que é a nossa inteligência, que nos permite identificá-los e corrigi-los. É uma dádiva soberana, é uma dádiva de um ser absolutamente perfeito. Não é reprodutível pela natureza humana. Louvado seja o Senhor por isso. Mas saibamos agradecer a Deus também a oportunidade que nos dá de, neste momento das nossas vidas, termos esta muleta maravilhosa, que é esta doutrina que abraçamos e que contém ensinamentos maravilhosos de um elevado coeficiente de inteligência espiritual que nos permite compreender de uma forma holística, de uma forma integrada, as questões da vida, os desejos que temos e ver o que está realmente detrás da poeira. Vimos hoje aqui que esta questão da droga está longe de ter uma abordagem simples e materialista, especializada, autónoma. Não. Ela é integrada e todos nós participamos nessa causa. Assim, agradecemos ao Senhor esta oportunidade de nos fazer ver isto com o apoio desta doutrina maravilhosa que abraçamos. Por fim, e porque o trajeto do progresso é um trajeto de altos e baixos, embora esses altos e baixos sejam apenas os degraus da escala ascendente para o progresso, para a perfeição a que todos estamos votados. Mas é certo que quantas vezes tropeçamos nesses degraus. E aí, Senhor, vos pedimos que, muito em particular, quando o tropeção nos trouxer a sensação da falta de ligação, recorda-nos, Senhor, antes de procurarmos a adição, que não seja a dos nossos amigos, dos verdadeiros amigos, da família, lembra-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, envia-nos através do nosso ponto de Deus ensinamentos, avisos, para que não recorramos nem à droga, nem a adições que nos podem atrasar esse movimento ascensional. Bem-haja, uma boa semana a todos, desejando que agora e aqui possam os benfeitores desta casa, como parte deste auxílio da nossa prece, derramar sobre nós as energias que todos necessitamos, mas de forma específica, cada um de nós, no seu veículo físico. Pedimos-lhe que eles, como os médicos espirituais, conhecedores das nossas dificuldades, nos permitam voltar a casa, refeitos no nosso veículo físico e aptos para enfrentarmos melhor os problemas da adição, da ausência de ligação, da união que todos necessitamos. Bem-haja, meus amigos, uma boa noite.